A gente recebe o psiquiatra Galiano Brazuna falando sobre a doença do alcoolismo. Pode mandar sua pergunta, confia na gente. Ah, não quero falar meu nome. Tudo bem. Ou se alguém da sua família também passa por esse problema e você não sabe o que fazer, pode conversar com a gente. Mas antes de tudo isso, a Sol continua aí falando também de um toque que é carinho, né, Sol? Ai, aproveita que dá tempo. Esta é para os pais com crianças de férias. O Vale Sul Shopping tem muita diversão com o Wi-Fi Ralph, que é o evento oficial do novo filme da Disney. Atividades para os pequenininhos de 4 a 12 anos, além de uma área baby de 0 a 3 anos. Lembrando que é de graça, totalmente de graça, fica na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping até o dia 17 de fevereiro, dá bastante tempo, hein? Aí você aproveita também para assistir o Wi-Fi Ralph, que está em cartaz no Kinoplex Vale Sul, que foi indicado para o Oscar, Lucas. Sim. É muito legal porque lida com a inteligência emocional das crianças, coisa que os adultos podem pegar de carona também, né? Só eu fui com a minha sobrinha, olha só, põe a fotinho pra mim aí, por favor, Vini. Fui eu, minha sobrinha, que minha irmã. linda. Foi tão gostoso, ela adorou. E tudo sem custo nenhum, como a Sol acabou de comentar com você. Bom, vencer o álcool é uma luta diária. Existem muitas pessoas e organizações que podem ajudar. A gente vai até São Paulo agora, conhecer a história de um querido que faz parte hoje do grupo Alcoólicos Anônimos do Brasil. E ele vai contar como tudo começou e como você também pode ser ajudado. A gente não vai identificá-lo, ele comenta um nome, mas a gente vai manter aí a descrição. Vamos lá. Eu sou Arnaldo. Durante muito tempo eu vivi nas garras do alcoolismo. É uma doença tríplice. Ela é física, mental e espiritual. A gente não sabe o que nos leva a beber, mas sabemos e vivenciamos as consequências do beber. Durante 25 anos eu destruí o meu lar. Eu não tinha capacidade profissional, trabalhei durante 15 anos numa multinacional, fui mandado embora por causa disso. Não conseguia parar de beber. Mas em dado momento, pela graça desse bom Deus, eu vim conhecer Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si forças e esperanças para conscientizar a pessoa da doença do alcoolismo e não voltar a beber. Sempre à disposição de quem precisa, para qualquer informação ou qualquer auxílio. Tá? Nós temos também, em paralelo ao Alcoólicos Anônimos, uma irmandade que se chama Al-Anon, porque o indivíduo alcoólico, ele realmente conseguiu deixar todos os seus familiares, os seus codependentes neuróticos. E é preciso que eles também tenham a consciência da doença do seu querido, para que eles também entrem em recuperação, para que o lar volte a ter a mesma harmonia e paz. Essa irmandade chama Al-Anon. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que a minha história tenha servido para alguma coisa. Obrigado a todos vocês que nos ouvem. Muito obrigada a você pela coragem, pela iniciativa de contar a sua história que pode ajudar muita gente. Doutor Galiano, nós vimos que o nosso querido, né? Daqui a pouquinho a gente vai espelhar a página dos Alcoólatras Anônimos, que é AA. É muito legal, tem um trabalho muito legal, você pode viajar no site, conversar com eles. Nosso querido, ele disse o seguinte: eu perdi até o emprego porque eu não consegui parar de beber. Até a hora que ele resolveu buscar ajuda. Sim. Né? Ele teve essa conscientização. Quem não tem essa conscientização, o que a família deve fazer? Ou os amigos? Então, a gente diz que, e lá no AA também eles dizem que todo mundo sabe a hora que chega no fundo do poço, né? A gente diz que quando a pessoa não teve a conscientização, ela ainda não conseguiu se dar conta disso. Então, esse momento de se dar conta varia e quem está ao redor, às vezes, pode ir trazendo os fatos, né, que vão atrapalhando a pessoa, fazendo ela correlacionar esses prejuízos com a questão da bebida, porque isso é muito difícil da pessoa que está na questão da dependência fazer essa ligação. Normalmente ela atribui, se o problema está com problema na família, o problema é a pessoa que é muito difícil, né, o familiar, e não ele que tem a questão da bebida. E aliás ele bebe porque o problema é a família. Ele desconta na bebida. Ele justifica assim, né, a questão da bebida. Então, você tem que fazer argumentações de modo que a balança penda para ele conseguir aumentar esse nível de consciência dele. Ok, a gente vai espelhar, Vini, por favor, o Luquinha está com ele. Olha só, essa é a página do AA, tá? Muito jovens, você navega facilmente, tem orientação, tem um bate-papo, quer dizer, tá vendo o chat ali, o chat que você pode conversar. Então, se está com problema, geralmente a pessoa tem vergonha de dizer que ela tem esse problema, ela se sente incapaz. Você não é incapaz, você tem ajuda.
Então, busca ajuda ou de médico ou mesmo dessas associações, dessas entidades, organizações, para sair dessa situação, né, Luquinha? Perfeito. Só deixar uma perguntinha para o doutor aqui também sobre a questão da família. Como que a família pode ou não influenciar na questão, doutor, da pessoa virar ou não alcoólatra? Porque a gente vê assim, às vezes, pai e mãe num churrasco de domingo, por exemplo, estão bebendo a cerveja. Aí tem a criança ali vendo, assistindo. Isso é real ou não? É uma viagem? Boa pergunta, Luquinha. Luquinha, boa pergunta. Na verdade, a questão do álcool a gente tem que tomar cuidado, principalmente, eu vou desde o começo, desde a mulher grávida, né, que não se pode beber porque existe a síndrome alcoólica fetal, que é uma malformação induzida pela questão do álcool. Isso não é recente, vem sido dito cada vez mais Mesmo aquela cervejinha? Mesmo qualquer bebida alcoólica aumenta o risco de dar esse problema. Então, e quando criança, há uma confusão, né? Se você estimula o paladar da criança para o álcool desde pequeno, você vamos dizer assim, favorece, né, com que ela ache que isso não é um problema, né, que use isso de uma forma, pode favorecer ela a tender a abusar no futuro. Então, é uma questão séria, porque o álcool ele não está relacionado só à questão do prazer, questão da diversão, mas está relacionado também a problemas de saúde pública, saúde para a pessoa e para a vida familiar. Então, tem que estar sempre atento a isso. Pois é, como é que será que o álcool funciona aqui, né, no nosso cérebro? Aliás, eu estava vendo uma pesquisa hoje da Universidade de Santa Catarina, Luquinha, doutor, que quem bebe mais cerveja é um alvo muito maior para o mosquito Aedes aegypti, que a cerveja tem uma substância que o mosquitinho gosta, acho que o mosquitinho gosta de cerveja, então tem mais chance de levar a picada do mosquito, Lucas. Olha que coisa, só que interessante, essa eu não sabia não. Olha, comentando sobre o que o doutor acabou de falar, o querido aqui que eu não comento o nome, ele fala assim, ó, acabei de entender isso, porque o doutor estava falando, né? Porque ele é assim, porque desde quando ele era criança, os pais davam para eles o quê? Uma dose de cachaça, falando que era para abrir o apetite. Então, realmente é algo que se aprende mesmo, né? Infelizmente. É algo que se aprende, vamos dizer assim, com uma argumentação boa, mas esquece do problema que aquilo pode trazer, né? Tá. Agora, olha que interessante, a gente já comentou isso outras vezes no programa e acho que é bom reforçar. A FA, ela se identificou como FA, quer saber se existe alcoólatras de fins de semana. Aqueles que só bebem bem sábado e domingo, porém, bebem até ficar bêbado mesmo, né? E ela quer saber, quem só bebe cerveja pode se considerar alcoólatra? Boa pergunta também. Então, existe o uso nocivo do álcool, né? Por exemplo, quando você bebe numa quantidade a mais, onde você tem uma alteração do seu estado normal e isso te traz prejuízos. Então, a gente chama isso de uso nocivo. A pessoa que, então, ela bebe e daí começa a brigar com as pessoas, ela bebe e vai dirigir embriagada, ela bebe e faz coisas depois que não se lembra. Isso é um uso nocivo. Então, esses bebedores de final de semana, eles têm problemas com o álcool. A gente não chama eles de problemas assim, da dependência, mas são transtornos decorrentes do uso do álcool de final de semana. Essas pessoas que bebem muito, eles têm uma predisposição maior para o problema do alcoolismo, que seria estender essa quantidade de bebida, né? Às vezes as pessoas sempre começam bebendo muito sábado e domingo, depois vai para sexta, depois vai para quinta, depois vai para quarta, depois vai para terça, né? Então, a pessoa dependente, ela tem esse padrão de consumo que ela não consegue se segurar mesmo que ela queira, por exemplo, é um dos sintomas que chama a atenção. E só a cerveja caracteriza alcoolismo também? Qualquer bebida alcoólica em grande quantidade. Perfeito. Olha só, ele pediu para não se identificar, eu fiz um corte aqui na tela dele. Um beijo para Mato Grosso do Sul, que está aqui ligadíssimo na gente. Ele pergunta o seguinte, doutor, qual a relação do alcoolismo com a potência sexual? Ótimo. Então, o alcoolismo, né? O álcool, na verdade, assim, em bem baixas doses, ele ajuda a diminuir a ansiedade. Então, ele poderia, né, deixar a pessoa mais favorável à questão da questão sexual. Porém, o alcoolismo, que é esse uso exagerado, ele está relacionado à impotência, né? E isso é amplamente falado nos grupos de apoio do AA, né? Que o alcoolismo está relacionado à impotência, embora quem beba muito, né, nessa quantidade que traz prejuízo, não comente isso, né?
Às vezes até pela vergonha mesmo, né? De comentar, tem esse embaraço mesmo, Sol. Exatamente. Bom, tá cheio de gente perguntando aqui sobre o problema com álcool, se eu beber demais no carnaval, o que é o coma alcoólatra, como é que de repente o álcool pode afetar aí o nosso cérebro. Já a gente vem com todas essas respostas, porque eu também tenho dúvida, com o Dr. Galiano Brazuna, viu, Luquinha? Bom, vamos tentar entender, que a gente até começou o programa falando que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que tinha negado o pedido do ex-presidente, né? Deu certo, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, liberou o ex-presidente Lula para se reunir com familiares em uma unidade militar após a morte do irmão Vavá. A decisão de levar ou não o corpo ao local será tomada pela família. Mas o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá a São Bernardo do Campo para se encontrar com familiares após o sepultamento do seu irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá. O próprio ex-presidente teria comunicado a seus advogados após tomar conhecimento de que seu irmão já tinha sido sepultado. Então, eu tenho uma observação muito pessoal, né? No dia que ele foi preso, na missa lá de 7º dia da Marisa, não foi missa, foi showmícia, né? São 17 irmãos do Lula. Se eu não me engano, 2 já morreram. Se eu não me engano, não, 2 com certeza já morreram. Em 2004, foi o João Inácio da Silva. O Lula não foi ao velório do irmão porque ele estava numa festa de confraternização em Belo Horizonte. Em 2005, morreu o outro irmão do Lula, que foi Odair Inácio de Góes. Ele também não foi e mandou um representante ao velório do irmão. Agora, em 2018, ele está preso. Em 2019, o irmão morre e ele quer ir para o velório. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Luquinha? Com certeza, Sol. Foi interessante que eu fui procurar a imagem para... Vocês viram aí, né? Eu fui procurar a imagem para ilustrar aqui o que a gente estava falando. Eu só achei uma foto em toda a internet. Eu revirei o www, Solange, eu achei uma foto dos dois juntos. Então, acho que não era para ir para o velório, por favor, era fazer né? um comício, não é a questão de nada de partido aqui, viu, gente? Não. É questão de... Sei lá, né? Não quero julgar. Mas ele se dava melhor com esse irmão, mas não tem foto nem com o irmão. Uma foto? Eu tenho um monte de foto com a minha irmã, só pedir que eu te mando, viu? Bom, um ato de heroísmo que a gente vai comentar no próximo bloco. Um bebê de 4 meses foi salvo por um entregador de leite na China. Foi um milagre que a gente já comenta com vocês. Mas agora bora pra carinho, que é tão gostoso. E a linda Mara Cristina manda um beijo especial para uma pessoa muito especial para ela. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Meu nome é Mara Cristina e o meu beijo aqui vai para Andressa Silva Deza. Adoro essa menina, amo de paixão. É mais uma filha que eu ganhei na minha vida. Muita saudade dela. Meu beijão vai para ela.